História da Catedral de Notre-Dame. A Catedral de Notre-Dame é um dos principais pontos turísticos de Paris e recebe anualmente milhões de visitantes. Infelizmente, foi atingida por um incêndio em 2019. A Catedral de Notre-Dame é uma das mais famosas catedrais da França. Está localizada na Ilha de la Cité, ilha localizada no curso do rio Sena, que passa pela cidade de Paris. A catedral possui arquitetura gótica e sua construção estendeu-se por quase 200 anos. Anualmente, é um dos principais pontos turísticos da França e é um local que foi palco de uma série de acontecimentos importantes da história francesa e mundial. Tragicamente, foi atingida por um incêndio em 2019, que danificou bastante a sua estrutura. A catedral foi construída em 1163 por decisão de Maurice de Suide, um bispo de Paris. Esse bispo foi eleito para a fundação em 1160 e decidiu construir uma catedral maior para a sua cidade. A nova catedral proposta foi nomeada de Notre-Dame, com uma homenagem à Virgem Maria. Notre-Dame em francês significa Nossa Senhora. A cidade de Paris na época estava em um forte crescimento populacional e econômico. Era a capital dos 6 capetinhos ou capetianos. Possuía um grande número de artesãos e mercadores nos arredores da cidade. Além de ser um centro intelectual importante na Europa medieval, o bispo parisiense sugeriu que a nova catedral fosse construída no local de uma antiga catedral localizada também na Ilha de la Cité, a ilha que está localizada no Sena. No local onde hoje está construída a Catedral de Notre-Dame, já existiram outros templos religiosos. Os historiadores encontraram algumas evidências que sugerem a existência de um templo romano, provavelmente para o Júpiter. No local a catedral, as evidências arqueológicas também sugerem que naquela localidade existia uma pequena cidade romana chamada Lutecia. Nos tempos depois foi construída um templo cristão em cima do templo pagão. A basílica construída foi uma homenagem a Santo Estevão, conhecido por ser um dos mártires da igreja primitiva. Essa igreja foi construída em arquitetura romana e reformada posteriormente por merovingios e carovingios. No século XII, o citado bispo de Paris decidiu construir uma igreja maior do que a antiga. Além de ter decidido que a nova catedral seria construída no novo estilo arquitetônico da época, o estilo gótico, a construção de Notre-Dame foi iniciada no dia 24 para o dia 25 de março em 1163. E esse evento de lançamento da pedra fundamental na catedral contou com a presença de Papa Alexandre III, do francês Luís VII. A construção da catedral estendeu-se por 182 anos e possuiu 4 grandes fases. A primeira fase, em 1163 a 1182. Segunda fase, 1182 e 1190. Terceira fase, 1190 a 1225. Quarta fase, 1225 a 1250. A estrutura da Basílica da Catedral foi construída nessas 4 fases, tanto que no século XIII a catedral já era frequentada. E no século XIV algumas adequações foram feitas, como alargamento dos braços dos transeptos
e a instalação de contrafortes de couro. A catedral foi considerada concluída em 1345. Os nomes dos arquitetos que iniciaram a construção da catedral se perderam. No século VI, uma revolta de huguenotes calvinistas franceses resultou-se em danos a algumas estátuas da catedral. Ao longo do reinado de Luís IV, o maior e as mais longevos reis absolutistas da França, Notre-Dame passou por algumas modificações. Durante a Revolução Francesa, a catedral deixou de abrigar missas da Igreja Católica e foi transformada em um templo que abrigava o culto à razão e, posteriormente, o culto do Ser Supremo. Ambos foram cultos religiosos que surgiram no período revolucionário, sendo o primeiro uma exaltação do homem ao do seu conhecimento. O segundo foi uma nova religião que surgiu na França no período revolucionário. Estabelecia para a ordem de Maulien-Robespierre, líder dos jacobinos. Depois que os jacobinos foram derrubados e os rupestres guilhotinados, o culto ao Ser Supremo foi abandonado. Em razão das transformações que aconteceram neste momento, a catedral foi pilhada, além de terem desmantelado uma torre construída no século XIII. Também foram destruídas as estátuas dos grandes portais e 28 estátuas de reis que constavam-se na Galeria dos Reis. Essas estátuas destruídas eram de reis da Judéia e de Israel. Mas na Revolução acreditavam que ser as estátuas de reis franceses no período revolucionário, Notre-Dame chegou a ser usada como depósito. A partir de 1801, quando Napoleão Bonaparte já governava a França, a catedral passou a ser utilizada novamente como uma igreja católica. A primeira missa católica depois da Revolução Francesa aconteceu no dia 18 de abril de 1802. Notre-Dame, inclusive, foi o local escolhido por Napoleão para sua coroação como imperador da França, que aconteceu em 1804. No século XIX, a catedral parisiense estava em um péssimo estado de conservação e a sua derrubada chegou a ser debatida. As autoridades francesas planejavam demoli-la e utilizar suas pedras para construir novas pontes em Paris. A demolição da catedral não aconteceu porque Victor Hugo, o grande escritor francês, publicou um livro que foi um grande sucesso na época, Notre-Dame de Paris. Este livro foi publicado em 1831 e seu sucesso foi tão grande que o rei Luís Felipe I ordenou a restauração da catedral em 1844. A obra de Victor Hugo teve grande influência nessa decisão porque tornou a catedral conhecida mundialmente e relatou o estado ruim em que se encontrava. A Catedral de Notre-Dame é atualmente um dos pontos turísticos mais visitados em Paris. Cidade sozinha recebe atualmente 13 milhões de turistas. A quantidade de visitas e a falta de reformas nos últimos anos levaram sérios debates a respeito da reforma da catedral. Nem o governo francês nem a Igreja Católica Francesa queriam assumir os custos de reforma da catedral. Assim, a Arquidiocese de Paris lançou em 2017 um pedido de doação para que a reforma fosse realizada. Em 15 de abril de 2019, durante as obras de restauração, um incêndio ocorreu na catedral. Os danos foram consideráveis, mas aparentemente menos do que o esperado. Alguns pontos da catedral foram completamente destruídos. Além de se suspeitar que a estrutura esteja abalada, o incêndio que atingiu a catedral gerou uma forte comoção
E a catedral, forte comoção, as doações já se aproximavam de 3 bilhões de reais. As autoridades francesas ainda não sabem as reais dimensões da destruição para que as obras de restauração sejam realizadas. Vídeo produzido por Playzone TV Channel e Playzone TV Católica.